Olá, meu prezado estudante da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos continuar aprendendo aí um pouquinho mais sobre os temas de vestibulares aí, do vestibular da UFPR aí em 2020, para você que está se preparando aí em casa. Então pega o seu caderno de filosofia, coloca aí a aula de hoje, o tema, para você fazer as suas anotações aí e a gente vai continuar, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Pessoas, olha só. O que nós fizemos na aula passada? Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre o contexto da filosofia de Platão, nós vimos lá sobre, nós relembramos, porque você já viu isso lá no primeiro ano, né, sobre a teoria das ideias de Platão, e nós relembramos também sobre o mito da caverna, ok? Se você está muito bem lembrado aí, volta lá, assista a aula anterior, porque é importante, tá? Então a gente vai dar continuidade aí, e hoje a gente vai abordar especificamente o texto do Platão, que vai cair no vestibular da Federal, aquele trecho lá do Hípias Maior, né, que a gente viu lá o edital na aula passada, expliquei para vocês quais são as 5 obras, né, e a obra de número 5 que nós vimos na aula passada é esse texto aqui, que a gente vai abordar na aula de hoje, tá? Então são dois fragmentos ali, um fragmento do Hípias Maior e um fragmento da República, tá? A República é aquele mesmo livro lá onde Platão escreveu o mito da caverna que nós vimos na aula passada, ok? Vamos lá? Então vamos lá, pessoas. Então, para a gente deixar bem claro aqui, vamos definir com muita clareza qual que é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é a gente compreender a essência desses textos para a gente poder preparar você aí para fazer um exame aí tranquilo, tá? Então, assistindo a aula passada e assistindo essa aula, você vai se preparar aí para o exame, revendo os principais conceitos e aprofundando algumas ideias que são essenciais para a compreensão dessa obra, para você ir tranquilo e seguro aí para o vestibular, para você passar aí direto pela primeira fase, tá? Vamos lá? Então, a gente vai começar a abordar a partir de agora o fragmento do texto do Hípias Maior, tá? E vamos ver um pouquinho aqui do que ele trata, tá? Eu vou pedir para colocar essa telona para vocês agora aqui, vocês vão ouvir só a minha voz agora, tá? Eu tenho 99,9% de convicção que na biblioteca da sua escola você vai encontrar esse livro aqui, ó, o Antologia de Textos Filosóficos, tá? Então volta para mim agora aqui. Neste livro, quando a vida voltar ao normal, porque agora você está cuidando da sua saúde aí em casa, né? Quando a vida voltar ao normal, o texto integral de Platão, que a Federal está cobrando na primeira fase do vestibular, está nesse livro aqui, o Antologia, que é muito provável que tenha lá na biblioteca da sua escola. Se não tiver lá na biblioteca da sua escola, e você já está ansioso, você quer ler esse texto agora, você vai encontrar facilmente esses dois textos na internet. Tá? Então, se você já quiser iniciar a leitura e você der um Google ali desses dois fragmentos, você vai encontrar esse texto em PDF, vai encontrar resumos. Agora fica a dica, por mais que você leia resumos e assista a essas aulas, tal, nada disso substitui a leitura do texto. Os resumos e as aulas da internet vão ajudar você a compreender o texto, mas isso não vai substituir a leitura do texto. Lembra que na aula passada a gente viu a questão da pré-compreensão, a compreensão e a interpretação? Tá? Para o vestibular isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Quem deve estar se perguntando aí na sua casa quem foi Hípias, né? Olha que nome, quando você tiver um filho você pode pôr esse nome aí, Hípias, tá? Então Hípias, ele foi um sujeito aí que nasceu em 399 a.C., numa cidade lá, Olímpia, que é ali na península do Peloponeso, depois você pega lá o mapinha e dá uma olhada, tá? Ele morreu ali em meados do século V a.C. Hípias, ele é considerado vamos dizer, um escritor das primeiras gerações lá dos sofistas, tá? Ele conviveu ali com o Górgias e o Protágoras, que são dois nomes muito importantes quando a gente fala em sofistas, tá? Agora que eu falei a palavra sofistas aí, você deve estar se perguntando aí, mas e os sofistas, né? Mas não me lembro, você está lembrado quem são os sofistas?
Tá? Você viu esse conteúdo lá mais ou menos no finalzinho do primeiro ano, talvez início do segundo, tá? Talvez você não lembre aí com clareza o que é, então o Ronaldinho também não, olha ele aqui. Ó. Então olha só, fica aí o primeiro desafio dessa aula, atividade número 1, você vai dar um Google aí, se você tiver um livro aí perto de você, um livro didático de filosofia, qualquer um, tá? Você vai procurar, dar uma olhadinha lá no índice, ou se tem internet aí, dá um Google, registre em seu caderno o que você lembra sobre os sofistas, o que você lembra. Se você tiver meios de fazer uma pesquisa, um livro ou na internet, faça. Se não, você vai registrar o que você lembra, tá? Tenho certeza que você lembra. B, você conhece o termo estética? Esse termo, a palavra estética, com certeza você já ouviu falar. Provavelmente você ainda não ouviu falar no contexto filosófico porque nós ainda não estudamos isso. Tá? Então é por isso que eu estou lançando aqui como desafio, né, o que você conhece por essa palavra. Em filosofia, qual a sua percepção por esse ramo de estudo? Você conhece a palavra estética, eu tenho certeza disso. Agora, o que você imagina que seja a palavra estética aplicada ao estudo da filosofia? Tá? São duas coisas importantes para a gente fazer aí o entendimento dessa obra. Então fica aí como desafio e a gente já volta.
Agora que você já pesquisou esses dois pontos aí que são importantes para essa aula, a gente vai dar continuidade aqui na aula e ao decorrer da nossa explicação, você vai ter a oportunidade de fazer uma autocorreção desses dois pontos, tá? Então fica atento, se você aí não entendeu muito bem ou na sua pesquisa aí você ficou em dúvida, será que é isso mesmo? Então agora presta atenção a partir daqui, tá? Então muito bem, pessoas, você acabou de descobrir aí, você relembrou, você fez uma pequena pesquisa aí, você acabou de encontrar o significado aí do termo, da expressão sofistas. Então você deve ter lido alguma coisa mais ou menos parecido com isso que eu coloquei na tela aqui. Em linhas gerais, a gente pode considerar os sofistas como um grupo de sábios, embora eles não sejam considerados filósofos, isso é importante dizer, tá? Que eles dominavam técnicas argumentativas, a arte de falar em público. Você vai lembrar que lá no primeiro ano de filosofia, você estudou que os gregos se organizavam em pequenas cidades-estados autônomos, que em grego a gente vai chamar polis, e daí a palavra política, que é a arte de gerir e governar a polis. Os sofistas, eles eram um grupo de professores ambulantes que ficavam viajando de cidade em cidade, oferecendo uma espécie de curso de retórica, como falar em público, tá? Você vai lembrar também que lá no contexto grego, o cidadão grego não era considerado qualquer pessoa, era apenas uma parte da sociedade grega que era considerado cidadão. E você também vai lembrar quem é, né? Que eram os homens maiores de 18 anos, nascidos em uma cidade grega. Então estavam excluídos do conceito de cidadania as mulheres, os escravos, os estrangeiros e os homens gregos menores de 18 anos. Então hoje quando você fala cidadão brasileiro, quem é o cidadão brasileiro? É todo qualquer indivíduo que nasce em território nacional. Para os gregos não funcionava assim. O cidadão ele tinha que se enquadrar em determinadas, nessas características que eu acabei de falar para vocês. E quando o cidadão se enquadrava dentro dessas características, a atividade mais nobre que um cidadão poderia desempenhar na Grécia era se dedicar à arte da política. Ao contrário de nós que temos um modelo de democracia representativa, né? Ou seja, a gente vai às urnas e elege alguém que supostamente vai defender os nossos interesses no governo. Na democracia grega, a democracia ateniense, não era assim. A democracia ela era direta. Então, o indivíduo, quando ele queria propor uma lei, ele participava das reuniões públicas, né, das assembleias, né, o termo grego é eclésia, ele participava das reuniões e nessas reuniões ele tinha que convencer os outros cidadãos de que a sua ideia era uma boa ideia a ser implantada. Então, por isso, era essencial que o cidadão grego dominasse a arte da argumentação. A arte da argumentação é também conhecida como arte da retórica. E aí entra esse grupo de professores ambulantes, os sofistas, que viajavam de cidade em cidade grega, oferecendo uma espécie de curso de retórica para o cidadão grego que tinha interesse em dominar a arte da argumentação. É claro que eles não faziam isso de graça, eles faziam isso por dinheiro. E muitos sofistas enriqueceram. Foi o caso de Hípias, que é o personagem da obra de Platão que nós vamos abordar hoje aqui. Ele é um sofista que ele ficou muito famoso, muito conhecido, porque ele ganhou muito dinheiro com oferecendo, né, esses cursos de retórica, de oratória nas cidades gregas. Ele tinha lá uma função política relacionada de diplomacia, então ele viajava bastante, tá? E isso para você entender um pouquinho, então, respondendo a uma das questões lá da pesquisa que a gente fez na atividade 1, né, é necessário a gente compreender com clareza a partir de agora, então, quem foram os sofistas, qual é a importância desse grupo e dizer então que Hípias, que é o personagem de Platão nesse fragmento, é um sofista, tá? Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar. Veja, olha só, sobre o termo estética. Se você pegar aí um dicionário de filosofia ou até mesmo um dicionário comum, você vai encontrar uma definição bastante parecida com essa daqui, ó. A estética ela é um ramo da filosofia que ela investiga as questões relacionadas à beleza
e aos juízos de gosto. Tá? Ah, mas aqui perto da minha casa tem um salão, né, de estética. Essa é uma variação, é um outro sentido que essa palavra ganhou, né, historicamente. Mas em filosofia, estética não significa isso, exatamente isso, embora a gente possa, na nossa imaginação, fazer um link, né? Inspira, claro, obviamente, né? Mas no vocabulário filosófico, então a estética ela é uma disciplina, ela é um ramo da filosofia que vai estudar a essência da beleza, que critérios a gente utiliza para definir que uma coisa é bonita ou é feia. Tá? Quais são os tipos de arte? Tá? Essa é uma abordagem que a estética vai fazer. Tá? Então, na pesquisa que você realizou aí, fazendo uma autocorreção da atividade, então é muito provável que você tenha encontrado significados aí similares a esse. Tá? Ok? Então vamos lá. Olha aqui para mim então. Por que é importante a gente saber sobre o termo estética? Porque o texto de Hípias ele está diretamente relacionado ao conceito platônico de estética. Lembra que na aula passada eu falei para vocês da teoria das ideias? Então Platão acredita que existem dois mundos. O mundo da matéria, que é um mundo imperfeito, é o mundo dos sentidos, é um mundo provisório, e existe o mundo das ideias, que é um mundo perfeito, eterno e imutável. Né? Então olha só, olha para essa tela agora aqui, né? Eu vou tentar explicar para você aqui, em linhas gerais, o que é estética em Platão. Imagine, por exemplo, uma cadeira, tá? Platão vai dizer assim, a ideia de cadeira, ela foi criada por um ser que ele chama de sumo bem, que habita uma realidade que não é a realidade material, que é a realidade do mundo das ideias. Esse ser, o sumo bem, vamos chamar ele de ser aqui para facilitar a sua compreensão, ele é o criador de todas as ideias e as ideias residem no mundo das ideias. E nós conseguimos acessar essa ideia através da capacidade da abstração, ou seja, por meio da filosofia. Então, por isso que para os gregos, o estudo da filosofia ele é muito importante. Tá? Então, imagine, por exemplo, que através da nossa capacidade de abstração, nós conseguimos conceber, então, a ideia perfeita, nós conseguimos acessar a ideia perfeita de cadeira. E aqui no mundo material, eu vou reproduzir uma cadeira, eu vou pegar lá umas madeiras lá, eu vou serrar, vou pregar e eu vou construir uma cadeira. Então, a cadeira física, material que eu construí, ela nada mais é do que a imitação da ideia de cadeira. Então, a ideia de cadeira que eu acabei de produzir aqui é meramente uma cópia. Tá? E o que isso tem a ver com estética? Agora imagina se um artista resolve pintar um quadro dessa cadeira. Então, na verdade, esse quadro que o artista vai pintar é a cópia de uma cópia imperfeita. Tá? Essa é um ponto essencial para você compreender o texto de Hípias Maior, né? O fragmento lá que vai cair no vestibular. Ok? Ficou claro para você então essa compreensão de estética em Platão, né? Que a realidade ela é uma cópia material e a arte é uma cópia da cópia. Tá? Ok? Vamos continuar então. Então, muito bem. Só reforçando aqui a ideia, né, que eu acabei de dizer para vocês, a arte, então, como imitação. A palavra grega para imitação é mimese. Tá? Isso é importante, anota aí para você não esquecer. Então, quando você estiver lendo lá o enunciado do vestibular e aparecer a palavra mimese, você vai lembrar lá, mimese, arte, estética platônica, imitação. Tá? Isso precisa ficar claro ali. Né? Veja. O essencial desse texto do Hípias Maior gira em torno dessa questão aqui. Ó. Olha para a tela agora. Qual é o critério para se reconhecer o que é belo e o que é feio? Tá? Qual é o critério para se reconhecer o que é belo e o que é feio? Tá? Essa é a pergunta essencial que acontece nesse fragmento do texto. Tá? E para desenvolver a resposta a essa pergunta, existe um diálogo, né? Duas pessoas conversando. Lembra que nós vimos na aula passada que o gênero literário adotado por Platão é o diálogo? Então existe um diálogo nessa obra entre Sócrates, que é o principal personagem de Platão, e Hípias, que é o sofista. Tá?
Então, o que acontece? Hípias está voltando para Atenas de uma viagem que ele fez, e quando ele está caminhando lá por Atenas, ele encontra Sócrates. E Sócrates convida Hípias, Hípias convida Sócrates a ir assistir um discurso que ele vai proferir num determinado local, onde ele vai falar sobre o que um jovem grego deve fazer para se tornar famoso. É um discurso que ele vai proferir. Ele encontra Sócrates e ele convida Sócrates para ir lá assistir esse discurso. Tá? Esse é o contexto do texto. E aí Sócrates fala, Hípias, será que você pode me ajudar numa questão muito importante aqui, né? Eu estava num debate esses dias aí com uma pessoa e uma pessoa me fez uma pergunta que eu não consegui responder, então eu gostaria da tua ajuda. E Hípias prontamente se propõe a ajudar Sócrates. Não, beleza, Sócrates, manda aí que eu vou te ensinar a rebater esse argumento e a sair vitorioso desse debate. Esse é o desafio, né? Então, Sócrates faz justamente essa pergunta a Hípias, né? O que é a beleza? O que é a beleza? Como definir a beleza? Quais são os critérios que eu posso utilizar para dizer que uma coisa é bonita ou é feia? E Sócrates usa nesse texto esses exemplos. Não é pela justiça que os justos são justos, não é pela sabedoria que os sábios são sábios, né? Como definir a beleza? A grande questão essencial tá? Se essa realidade que nós vivemos aqui é uma cópia do mundo das ideias e a arte é a cópia da cópia, então será que existe a ideia de um belo em si ou a beleza é determinada pela opinião particular do indivíduo? Essa é uma questão essencial, tá? Então, os dois vão debatendo aí ao decorrer desse contexto que nós estamos colocando ali, e o Hípias fala que não, é possível sim definir a beleza, e o Hípias fala assim, Sócrates, sabe o que é a beleza? A beleza é uma bela jovem. É isso que ele responde, a beleza é uma bela jovem, tá? E Sócrates responde assim, uma bela jovem, ela é bela, acompanha na tela aqui, por efeito daquilo que deixa todas as outras coisas belas, tá? O que ele está querendo dizer com isso? Que existe a ideia de um belo em si, que não depende da posição individual do sujeito. Então, para Sócrates, se você perguntar assim, o que você acha de determinada pessoa? Ela é bonita? Né? Depende, né? Não, para Sócrates não existe esse depende. Existe um conceito universal de beleza. E o indivíduo, individualmente, isoladamente, não tem condições de definir o que é o belo. Tá? Então ele defende um conceito universal de beleza, ou seja, a existência de um belo em si mesmo. Essa é a expressão utilizada no texto. Tá? Ok, pessoas? Então, sobre esse fragmento do texto, a ideia essencial é essa. É uma discussão sobre o conceito de beleza, tá? Então, leia o texto, assista outras aulas e se você ainda tiver dúvida aí sobre a compreensão desse texto, pede ajuda ao professor de filosofia da sua escola aí, ok? Podemos continuar? Então, vamos lá. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o outro fragmento que também vai cair no vestibular da Federal, que é o texto, lá, o trecho do livro 10 de A República. Tá? O livro A República é uma obra em que Platão fala sobre a justiça e os valores essenciais para a gente definir o que é justo. Tá? Nesse texto, ele faz uma dura crítica aos poetas e à arte, porque os artistas, eles nada mais são do que copiadores de uma cópia imperfeita, então é uma dura crítica ao poeta, aos poetas e à arte de um modo geral. Nesse texto, Platão vai dizer que a arte não serve para ajudar a criar cidadãos virtuosos, a arte não ajuda na formação intelectual das pessoas, porque ela é meramente uma cópia de uma cópia. Tá? Então é uma dura crítica. Ele vai defender nesse texto que os sentidos nos enganam, a gente não deve confiar nos nossos sentidos. Tá? Nesse texto, o Platão ele diz muitas coisas, tá? Eu vou destacar duas aqui,
que é necessário que haja uma educação para que exista um bom governo, né? Então Platão vai dizer aí que uma boa educação precisa, um bom governo precisa de uma boa educação e de pessoas virtuosas, é o que ele vai defender nesse texto, que a arte praticada pelos artistas não contribui para isso, tá? Isso é uma crítica bem dura, né? Então Platão defende uma educação ideal, uma educação voltada para os valores e para as essências eternas, tá? O mundo das ideias, né? A contemplação, a abstração, a filosofia, tá? A imitação, que é aquilo que a arte faz, causa confusão, né, nas pessoas e não fundamenta nenhum conhecimento sólido. Os poetas defendem valores medíocres, porque que eles fazem a cópia da cópia, né, aquilo que nós já falamos ali. Os verdadeiros valores ali para uma cidade justa, eles não estão na vontade e no desejo humano, é necessário elevar a alma, tá? Então filosofia, capacidade de abstração, mundo das ideias. Todo o livro 10º, né, a obra inteira ali, essa parte do livro, é uma análise sobre como a alma ali, né, sobre o fundamento do que é eterno, duradouro, em contraposição à enganação dos sentidos. Tá? Então os principais valores são os valores eternos e não os valores materiais. Tá? Muito bem, então a partir disso, vou lançar aqui para você um segundo desafio, atividade 2, a partir daquilo que nós exploramos ali. Qual é a essência do texto de Hípias? Do que trata o livro 10º da República e qual é a relação entre os dois textos, tá? Pensa um pouquinho aí e a gente já volta.
Muito bem, pessoas, olha só. Então, vamos fazer um fechamento dessa aula aqui. Essa atividade é o que vai conduzir você a compreender a essência desses dois textos e o que vai levar você, o que vai nos levar, na verdade, a atingir o objetivo inicial da aula, que era entender aí as principais ideias desses dois fragmentos, tá? Então veja, vamos fazer uma autocorreção aqui, olha para a tela. Qual é a essência do texto de Hípias? A essência do texto de Hípias é uma discussão estética sobre o que é o belo. Nesse texto, Sócrates demonstra que existe a ideia de um belo em si, que não depende do juízo individual do sujeito, tá? Ok? Então faz uma autocorreção aí, dá uma olhadinha. A B, do que trata o livro 10 da República? O livro 10 é uma obra que fala sobre política da formação de um Estado justo, tá? Nessa formação do Estado justo é necessário um indivíduo que seja educado, que tenha uma educação voltada para valores nobres, a sabedoria e a justiça. A arte e a poesia não contribuem para isso, tá? Essa é a essência do texto, do fragmento ali da República, tá? E qual é a relação entre esses dois textos? Esses dois textos, na verdade, eles fazem uma dura crítica à ideia de arte, fazem uma dura crítica aos poetas, aos artistas de um modo geral. Esses dois fragmentos menosprezam o valor da arte na formação dos valores de um indivíduo, de um cidadão. Tá? Então esse é o ponto em comum entre esses dois textos. Tá? Ok? Pessoas, o que precisa ficar dessa aula aqui então? Nós vimos ali sobre o essencial do texto de Hípias, a ideia de belo em si, defendido por Platão. Nós vimos ali que o livro 10º da República é uma dura crítica aos poetas e aos artistas, tá? E nós entendemos com essa aula que em Platão os sentidos nos enganam, tá? A gente não deve confiar nos sentidos, e que a arte é uma imitação da imitação de algo imperfeito, tá? Pessoas, espero que vocês tenham aí contribuído à ideia essencial, tá? E na próxima aula a gente vai voltar falando um pouquinho mais sobre as obras aí da Federal. Obrigado por você ter ficado com a gente e até a próxima aula.